Pastor Jorge, uma salva de palmas para ele, por favor. Glória a Deus. Pastor Jorge é um homem de fé, sério, é um homem que eu admiro, é um homem mesmo de fé. Hein? Se vocês quiserem aprender alguma coisa sobre fé, é com este. Eu às vezes digo que eu nem sei como é que ele consegue dormir com tanta fé, pá. Fica ele, é um homem extraordinário. Obrigado, Jorge. Ele às vezes exagera como o Benfica, às vezes exagera, não é? Mas é uma coisa que ele assumiu, que eu era do Sporting, não é? Eu nunca lhe disse que era do Sporting. Ele é que assume que é para sentir, às vezes eu gosto de o picar e ele assim sente-se entusiasmado, não é? Mas eu sou mais pela seleção do que por qualquer clube. É verdade, é verdade, é verdade. Mas ele gosta, mas gosta de o picar, é verdade. Eu gostava, quando o pastor Carlitos me convidou, eu gostava, ao preparar-me e ao tentar preparar alguma coisa para vós, gostava mais de partilhar alguma coisa convosco do que estar a pregar. É o primeiro sentido daquilo que eu queria falar hoje convosco. E entre esta ação e a segunda ação, eu quero vos dar o exemplo dos 20, ok? É um exemplo muito conhecido de toda a gente, vocês depois já vão ver qual é, mas fiquem com esta memória de você convosco, que eu queria vos dar esse exemplo, que é o exemplo dos 20. Antes disso, nós estamos a viver uma época em que todos nós, seja em que área for que nós estamos envolvidos, nós temos a viver uma época em que é tudo expresso, é tudo rápido, é tudo instantâneo, estão a entender? Tudo trabalha a uma velocidade estonteante que a maioria de nós tem dificuldade em acompanhar, seja o que for, não é? E vocês experimentam isso na vossa área profissional, na vossa família, até ainda agora estavam a perguntar pelos netos, até os vossos netos, não é? Nós antigamente, quando nascemos, não é? O nosso desejo era ter um carrinho ou um brinquedozinho pequenino. Hoje, umas crianças quando nascem, já vêm quase a pedir um iPhone e ainda acabou de nascer, não é? E vocês veem eles... É impressionante, não é? As coisas como crescem com rapidez, não é? E nós, às vezes, com sinceridade, se formos sinceros, nós labutamos para poder acompanhar a velocidade das coisas. Não é só na igreja, é em tudo à nossa volta e temos que nos esforçar para estarmos atualizados, porque senão ficamos mesmo para trás. E isto no reino de Deus é exatamente a mesma coisa, ok? Mas eu hoje queria falar um bocadinho convosco alguma coisa que talvez aparentemente parece que contradiz isto, não é? E sabem que quando nós... Podes colocar o primeiro slide, deixem-me já, antes de entrar... só para manter, eu queria falar acerca deste tema, e o pastor também está a falar na parte de crescer, mas eu queria focar-me naqueles dois aspectos, edificar, construir, que aparentemente parece que são iguais, mas têm alguma diferença. E quando estou a falar no questão da aprendizagem, aprender é mais do que obter conhecimento, é aprender a viver a nossa vida, a nossa caminhada, com aquilo que vamos adquirindo e, principalmente, ter a consciência que a nossa vivência como cristão não é uma corrida de 100 metros, é uma caminhada a longo prazo, ok? E hoje, mesmo no meio evangélico, a maioria das pessoas pensam que o cristianismo é do estilo instantâneo, não é? Que só obtém tudo de uma forma rápida, ok? E satisfatória para responder, eventualmente, aos nossos desejos, aos nossos alvos, estão a entender? E às vezes eles não estão tão conscientes quanto devíamos em relação a compreender que a vida cristã é uma maratona, é uma coisa a longo prazo, não é? Não quer dizer que a pessoa não aceitou Jesus ontem, que é cristão, enquanto outro já está há 20 anos, mas a caminhada para aquilo que aceitou hoje, ou para aquilo que aceitou há 20 ou 30 anos, a caminhada é igual, é longa. A não ser que Jesus venha mais cedo. E eu diria, podes-me colocar o segundo slide? Deixa-me só fazer uma pergunta. Quem é que sabe andar de bicicleta? É bastante, hein? Vá lá. Tá bom, podem baixar. Agora, deixem-me fazer uma segunda pergunta. E aqui não há rasteira nenhuma. Quem é que anda de bicicleta? Quem anda?
Ok. Estão a ver, como é que é dizer, a diferença? E se eu perguntar quem é que anda de bicicleta, claro, torna-se fácil para aquele que anda, não é? Mas isto é verdade no muitos sentidos da nossa vida. Todos vós, eu diria que a maioria diz, eu sei andar de bicicleta. Mas na maioria de vocês foi uma experiência que tiveram há X anos atrás, não é? E que foi empolgante, e se calhar bateram com o nariz no chão, e se calhar cair, e se calhar esfolar. Foi uma experiência que está inesquecível, mas a experiência ficou lá atrás, mas a prática está a desejar muito para a experiência que vocês tiveram. É exatamente como uma criança. Ninguém ensina uma criança a começar a andar. Ela lá vai gatinhar, lá vai... Vocês não precisam de se preocupar. Bem ou mal, ela vai aprender a andar. Mas sabe uma coisa? Ela, ao aprender a andar, vai continuar a trabalhar nisso no resto da vida. Sozinha ou acompanhada, ela vai andar à medida que cresce. E na vida cristã, meus irmãos, é exatamente este paralelismo. Nós aprendemos, tivemos uma experiência e depois esquecemos que essa experiência tem que ser acompanhada de vivência. Tem que ser acompanhada de alguma coisa que nos faça crescer ao longo da vida. O próprio João, 1 João fala lá, olha, eu escrevo aos filhinhos, olha, eu escrevo aos jovens, eu escrevo aos pais. Há diferentes maturações na nossa vida cristã. Uma das vezes ele até diz, olha, quem me dera que vocês já fossem pais. Ainda tenho que os tratar como bebés. Então, nós temos que aprender a crescer, mas sabe uma coisa? Muitas pessoas aprenderam e ficam pela experiência de aprender a andar de bicicleta. E ficaram lá, aprenderam. Mas sabe uma coisa? Como cristão, eu tive uma experiência quando aceitei Jesus, mas eu não posso ficar lá. Eu tenho que crescer, eu tenho que evoluir, eu tenho que andar, não é? E outros que tiveram a experiência e permaneceram e dizem, eu sei andar. Mas se hoje fossem a andar, se calhar não sabem andar. Porque não praticaram. Não vivem. Estão a entender? Eu recordo, uma última vez, se calhar foi para aí há 5 anos que eu andei, ali no guincho, está a entender? Mas se me perguntarem, eu digo que eu sei andar. Porque é algo que nós aprendemos, não desaprendemos. Mesmo que você tenha dificuldade, você vai dizer que sabe, não é? Ainda há uns anos atrás, eu tinha uma irmã, que era uma irmã para aí de 60 anos. E ela, temos um trabalho no apoio domiciliar, cuidar de idosos, e vamos a casa, e temos que ir com uma equipa no carro, e ela diz, eu disse, eu tenho que orar por pessoas que tenham carta para vir para aqui. Oh, quem me dera, irmão, eu tenho carta, mas não ando. E ela, então, mas quando é que... Oh, já terei há 30 anos, nunca mais peguei no carro. Eu disse assim, mas tem carta? Tenho. Epá, está aí, é potencial. E eu dei-me ao trabalho de a meter no carro, passei 2, 3 semanas com ela, a voltar a ensinar ela a pegar no corpo, porque ela estava credenciada para andar, mas não tinha parado e dizia que não andava. Eu disse, mas anda, pode guiar. E depois acabou por guiar e foi chefe das equipas daquela área. Agora, há outros, meus irmãos, que para viverem na sociedade e à nossa volta tivemos que crescer, tivemos que aprender. Outros, se calhar, não ficaram a peso pela bicicleta, tiveram que aprender a andar de moto. Outros tiveram que aprender a andar de carro. Outros, se calhar, tiveram que aprender a andar de autocarro, de carros grandes, de atrelados. Porquê? Porque a vida exigiu exatamente isso. E na nossa vida cristã é exatamente a mesma coisa, irmão. Nós temos que aprender, passo a passo, a crescer em Deus. E o crescimento não vem de Deus. Ou seja, as capacidades, as ferramentas vêm de Deus, mas o crescimento é nosso. É nato. Está em nós. A potencialidade está em nós de crescer, tal como numa criança. Você não diz à criança, cresce mais 1 centímetro, cresce mais... Não, ela cresce naturalmente. Até se não crescer, se não andar, você fica alarmado. Faz-me lembrar... Eu recordo-me um colega meu do Instituto, o Zé Eduardo, é que ele teve um filho, e aquele filho que a Alzira, eles estavam muito preocupados. E o rapaz não falava. E ele não falava até, eu acho que foi aos 3 anos e meio, ou quase aos 4 anos. Ele não dizia muitas palavras, tinha dificuldade em falar. E ele dizia, este rapaz não fala. Coisa. E eles disseram, insistimos, repetimos, e ele não coisa. E eu recordo-me que foi a Alzira a contar-me, disse, eu um dia estava em casa, e ele estava com fome, e eu disse assim, não te vou dar.
não te vou dar. E às tantas, ele, de um grande grito, quero uma banana! E foi a primeira palavra. Ela espantada. Ela olhou para trás, para todo o lado, quem é que tinha dito aquilo? E tinha sido o rapaz. A partir daquele momento, foi uma metralhadora. Nunca mais que ninguém calou aquele rapaz. Porque deu a primeira palavra. E sabe, e nós às vezes temos essa dificuldade na nossa vida cristã em caminhar e, principalmente, todos nós temos potencialidade de crescer. A palavra de Deus diz que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é um Deus criativo. Deus é um Deus com dons. Diz que Cristo vive em nós. Então, cada cristão tem que viver como cristão, não uma vez numa experiência, mas todos os dias, ao longo da vida, e temos que crescer. O quê? Como temos ouvido na comunhão, na oração, no perdoar, no crescer na fé, no dar, no ofertar. Isso implica mudanças difíceis de hábitos e até de métodos, até de cultura, até de mente na nossa mentalidade. E tem que haver uma mudança até do nosso caráter, e o conhecimento que nós adquirimos, sem aplicação, dá zero. Mas quando nós adquirimos esse conhecimento da nossa vivência com Cristo e aplicamos na nossa vida, isso vai dar fruto. E também quero dizer que a idade do crente não é sinónimo de maturidade, como vocês sabem. Ok? Então é importante que os frutos de caráter são muito importantes, mais do que aqueles dons, aquelas capacidades, são importantes, são ferramentas para fazer o ministério de Deus. Mas ouça, a parte do nosso caráter, o nosso fruto, é o mais importante. E vocês não precisam de procurar. Quando ele é espremido, ele aparece. Quando há tempestade, quando há dificuldade na sua vida, quando há tribulação, quando você é encostado à parede, meu amigo, aquilo espreme e sai. Às vezes você até não quer que saia, mas sai da sua boca. Sai com as suas atitudes, sai com o seu comportamento. E é esses frutos que nós vemos se há crescimento ou não. E nós temos que aprender a crescer. Deixem-me ler uma palavra convosco. Em Eclesiastes, no capítulo 3, está uma palavra do sábio Salomão, é uma palavra que todos vocês conhecem, mas só ler 3 versículos. Ok. Obrigado. Os primeiros 3 versículos diz assim: Tu tens o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. E é aqui nesta palavra que eu quero ficar. Salomão, ele era um homem experiente, era um homem que sabia muita coisa, quer em termos de construção, quer em termos de planeamento, edifício, projeto, era um homem sábio. Mas sabe uma coisa, ele, ao meditar, ele diz, olha, há tempo para muita coisa, mas também há um tempo para edificar. E sabe que a pergunta principal não tem a ver com a edificação, com a construção, com o crescer. A pergunta principal na nossa vida que às vezes temos que colocar é: qual é o tempo que nós estamos a viver? E não é o tempo do outro, é o meu. Qual é o meu tempo? O que é que eu estou a fazer com o meu tempo? Porque às vezes nós vemos tantas mudanças e vemos tanta coisa à nossa volta. Há tempo de crise, há tempo de aperto, há tempo de crescimento. Há tempo de... desculpa lá, até dominamos isso. Há tempo dos fogos, há tempo de cheia. Nós dominamos, mas não é o que está exterior a nós, é o que está aí dentro de nós. Qual é o nosso tempo? O que é que estamos a edificar com o tempo que Deus nos dá e com aquilo que Deus coloca na nossa vida. E gradualmente na nossa vida também tem a ver com a igreja, porque é um reflexo. A palavra de Deus tem que nos ensinar a saber qual é o nosso tempo, se estamos a utilizar o tempo para edificar, para construir. É importante entendermos não apenas o nosso tempo, mas reconhecer que o nosso tempo pode criar oportunidades para nós, ou por outra, Deus pode trazer oportunidades à nossa vida para crescer e para edificar na igreja, na família, no trabalho. Então, há um tempo específico na nossa vida que, hoje em dia, mais do que estarmos a olhar para a retaguarda do futuro, é o tempo presente. O que é que nós estamos a edificar? O que é que nós estamos a construir com aquilo que é nosso no dia de hoje? Amanhã o futuro não nos pertence, mas no dia de hoje é nosso. Deus deu-nos, então o que é que nós estamos a ficar? E quando nós entendemos, particularmente quando nós sabemos a nossa identidade, o que somos, o que temos, qual é o nosso propósito do reino de Deus, então a nossa atitude perante o presente, perante as circunstâncias, será diferente. Porque sem tu saberes a tua identidade, tu não consegues previsionar o futuro, nem sabes onde é que vais.
É importante saber o que é que tu tens e à medida que caminhas com Deus, saber que muitas vezes nós não podemos confiar nas nossas emoções porque elas mudam, elas alteram, somos criados assim. Mas, ouça uma coisa, mas há propósitos de Deus na nossa vida. David começou a preparar, diz lá em 1 de Crónicas 22, diz ele começou a preparar os materiais para a construção do templo, mas depois veio outro tempo para Salomão construir. David não construiu, foi Salomão construir. Eram tempos diferentes, eram propósitos diferentes, eram desígnios diferentes, mas cada um estava no seu tempo. De Deus. Não era do dele, era do Deus dentro dele. Então, nós temos de ter, é como o padrão do Velho Testamento, nós vemos muita coisa no Velho Testamento, sabe que nós até na igreja ainda hoje, infelizmente, estamos a viver nesse ciclo, nessa aliança, em que nós queremos fazer tudo para Deus, nós queremos trabalhar, nós queremos servir, nós queremos fazer todas as coisas para Deus, está a entender, meu irmão? Mas nós estamos a viver numa nova aliança. Nós não estamos a viver no tempo em que trabalhamos para Deus, nós estamos a viver no tempo em que trabalhamos com Deus. Está lá vários versículos do Novo Testamento que diz que todas as coisas são possíveis para Deus. Mas no original está escrito, todas as coisas são possíveis com Deus. Em que nós estamos participando. Em que nós estamos em aliança. Em que nós estamos em pacto com Deus. As coisas de Deus não se fazem à parte de nós, nem nós fazemos as coisas à parte de Deus. Estamos a trabalhar em conjunto. Não sois mais servos, mas sois amigos. Amigo é estar presente. Amigo é conversar. Amigo é relacionar. Amigo é estreitar o relacionamento de modo a alcançarmos o objetivo e o propósito comum. Então nós temos que tomar a iniciativa de trabalhar e há gozo, meu irmão. Sabe que uma vez quando estava a liderar uma equipa de 20 pessoas, quando eu estava em Inglaterra, e eu mandava, e eu disse, faz isto, faz aquilo, até às tantas, eles ou porque são preguiçosos, ou porque hoje fugiam sempre ao trabalho. Eu nunca tinha o trabalho feito, quer na manutenção que andava a fazer. Às tantas eu disse, não, isto vai mudar. Eu disse, eu vou mostrar como é que é. E eu mostrei como era para fazer, e depois fui-me embora. Voltou tudo ao mesmo. Tudo na mesma. Eu disse, tem que me dar estratégia. Sabe o que eu fiz? Irmão, eu não vou trabalhar e dizer como é que se faz. Eu vou estar com eles. E a partir daquele dia comecei a trabalhar com eles. Ouça, irmão, havia alegria, havia gozo. Olha, ele está a partilhar. Eu aprendia coisas com eles. Eles aprendiam coisas comigo. Havia gozo. Eu conseguia extrair as capacidades, os dons melhores de cada um deles, porque estava a trabalhar com eles. E nós temos que ter o conceito no Novo Testamento, meu irmão, na nossa vida, que nós não estamos a trabalhar porque somos uns coitadinhos, ou porque fomos escolhidos, ou porque somos isto. Não, nós estamos a trabalhar exatamente com Deus, o nosso Senhor, Cristo. E Ele estamos a construir o reino em conjunto. Temos as capacidades, temos os dons que Deus nos dá, mas ouça, Ele não está ausente, Ele está connosco. Pelo contrário, Ele vive em nós. Então, é importante isso, por isso é que quando Jesus se virou lá para os discípulos, então quem é que eles dizem que eu sou? E ele, uns dizem que tu és isto, és Elias, era outra coisa. E Jesus diz, não, eu não estou a falar dos outros. Eu estou a falar aqui de vocês aqui. Quem é que vocês dizem que eu sou? Quem é que vocês dizem que eu sou? E Pedro disse, não, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse, ok, foi-te revelado. O que Jesus está a tentar dizer, não, eu estou a construir o reino contigo. Não me interessa o que os outros dizem, interessa-me é o que é que vocês dizem, o que é que vocês são, o que é que vocês fazem. E vocês sabem a seguir o que é que aconteceu. Então, meu irmão, há pelo menos 2 ou 3 coisas que eu queria só estabelecer como base para depois desenvolver à tarde, que nós temos que aprender para aplicar em nós. Em primeiro lugar, nós precisamos estar cada vez mais conscientes quem é que está a construir o edifício. E edifício significa igreja, significa vida, significa quem é que está a construir o reino. Se és tu, sou eu, sozinhos, ou se estamos a trabalhar para alguém, estão a entender, meu irmão? Ou se vamos conseguir, porque quando nós estamos a trabalhar sozinhos, meu irmão, significa quando há o problema, quando há o obstáculo, quando há a dificuldade, eu vou ter que resolver sozinho. Se eu estou a trabalhar sozinho, alguns dizem, desculpa, hoje em dia, nos nossos trabalhos e responsabilidades, eu sou hoje lá dos funcionários lá da associação. Isso não é minha responsabilidade. Isso não está nas características do meu trabalho. Isso não é a minha área. Estão a entender? Ninguém tem a responsabilidade de trabalhar para o todo.
Todos querem fazer o mínimo indispensável e aquilo que está definido em cada uma das áreas. Se eu estiver sozinho nos meus processos financeiros, meu irmão, terei que ser eu a assumi-los sozinhos e a lidar com eles. Se eu estiver sozinho a definir os projetos técnicos, seja de qual for, terei que ser eu a resolvê-los. Mas se trabalhar com Deus, meu irmão, se Ele é o meu parceiro, se eu tenho problema financeiro, se eu tenho problema técnico, não é só meu, é meu e de Deus. Porque eu não estou a fazer nada meu, estou a fazer de um reino. Estou a fazer para o reino. Então, é minha responsabilidade. Quando o pastor Carlos estava a dizer de dormir, não tenho que dormir. Nem preciso pensar nisso. Por coisa, mal o dia que Deus me deixar da mão. E me deixar sozinho. A vergonha não é minha, a vergonha é do reino de Deus. Eu tenho que ponderar, tenho que ser cuidadoso, meu irmão, mas está a entender? Mas o reino de Deus é importante. Então, é importante nós sabermos, meu irmão, que o próprio Jesus diz, eu não vos deixarei, eu estarei convosco todos os dias. E se nós entendermos este princípio, meu irmão, seja em que circunstância for, Deus está sempre connosco, Deus está sempre a edificar, Deus está sempre ao nosso lado, meu irmão. Ouça, Deus quer trabalhar connosco através de Jesus. Por isso é que se nós temos este conceito, meu irmão, nós não podemos desistir de qualquer maneira. Nem das coisas e principalmente das pessoas. Porque hoje, infelizmente, quando alguém falha, quando alguém erra, com a maior facilidade, nós desistimos das pessoas. Nós temos que restaurar as pessoas. Nós temos que levantar por a maior burrada, a maior coisa que eles tenham feito, meu irmão. Quem és tu, quem sou eu, para julgar? Nós estamos aqui para levantar. E às vezes, quando algum erra, quando falha, não vale a pena, põe de parte. Irmão, olha com os olhos de Jesus. Ele morreu tanto por essa pessoa como por ti. Aprende a restaurar. Quem é que está a edificar? Ok? E para que é que tu estás a edificar? Jesus, ao ensinar a Pedro, meu irmão, que sabe que a melhor altura para nós aprendermos a construir é quando nós falhamos e começamos do zero. Normalmente, eu quando erro, quando falho, pode ter a certeza, eu vou errar mais quando eu começo do zero. Às vezes eu até digo, quando estou a construir uma coisa, olha, mais vale deitar tudo abaixo e começar de novo. Dá mais trabalho recuperar coisas do que começar. Começa de novo. E sabe uma coisa? Às vezes na nossa vida nós queremos remendar tanta coisa, queremos restaurar tanta coisa que nos esquecemos que às vezes é preferível começar de novo e começar com a pessoa certa que está a construir e não apenas em nós. E segundo ponto é, o que é que Jesus está a construir em nós? Já sabemos que é Jesus que está a construir, mas agora o que é que Ele está a construir em nós? É verdade que a palavra de Deus diz que Ele nos resgatou, Ele nos separou, Ele nos chamou para um propósito, mas sabe uma coisa? Quando Deus nos chamou e nos separou, Ele sempre trabalhou no propósito, mesmo como a Eclésia diz lá que somos chamados para fora, mas sabe uma coisa? Nós somos para fora, é verdade, mas nós estamos cá a viver. Nós fazemos parte deste mundo. É verdade que nós estávamos a errar o alvo, está a entender? É importante, Deus diz, estás a errar, eu tenho que te mudar, mas Deus não diz, olha, vou-te só mudar porque tu estás a acertar ao lado. Não. Deus também, além de nos tirar que estávamos a acertar errado, também nos vai colocar no lugar certo para estarmos a acertar no alvo. Não é só tirar do que estamos a fazer. Deus quer nos colocar no sítio certo para acertar no alvo. Eu recordo-me quando estava na tropa, lá na carreira tiro, não era? Alguns estavam ao meu lado, nem acertavam no alvo. lá ao fundo, lá aos 100 metros, não acertavam no alvo. Está a entender? E alguns instrutores perdiam a paciência e dizem, não vale a pena, marca-lhe um 0 na pontuação, tira-o daqui. Mas outros diziam, mas eles têm que pelo menos acertar uma vez. Porque senão os penalizados somos nós. Sabe uma coisa? Deus não só nos quer tirar quando erramos, mas Deus quer nos fazer acertar no alvo quando passamos a construir o seu propósito. E sabe uma coisa? Muitas vezes nós passamos a focar nas outras pessoas, naquilo que os outros estão a fazer, naquilo que os outros estão a dizer, em vez de nos focarmos na pessoa de Jesus. O nosso exemplo é Cristo. E hoje, infelizmente, meu irmão, eu passo por isso, outros passam, nós estamos a ver num tempo em que a igreja tem muita cultura, meu irmão, em vez de estar focada na pessoa de Jesus, meu irmão, está muito a cultuar o homem, a personagem, a pessoa, meu irmão. Mas ouça, meu irmão, mal de si se nós vamos atrás das pessoas.
Sabe uma coisa? Todas vão errar, todas nos vão desapontar, todas nos vão desiludir, mais tarde ou mais cedo. E vocês conhecem a história melhor do que nós, meu irmão. E sabe uma coisa? Tenha o seu foco na pessoa de Jesus. Quando estamos a edificar qualquer coisa na nossa vida, meu irmão, aprenda que, principalmente, tenha o seu foco na pessoa de Jesus. Porque quando as coisas se apertarem, meu irmão, ouça, você não vai ficar desiludido, você não vai ficar desapontado, porque a palavra de Deus afirma que Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza. Então, quando construímos no natural, meus irmãos, nós precisamos de arquitetos, engenheiros, pedreiros, de dizer, ouça, meu irmão, mas sabe uma coisa? Mas precisamos de todo o tipo de sabedoria para construir, e da mesma maneira, quando nós estamos a construir vidas, porque esse é o nosso ministério, discipular, trazer para o reino de Deus. Quando nós estamos a construir vidas, meu irmão, nós precisamos de ajuda de Deus. E na tua vida espiritual, meu irmão, não tenham ilusão. A maior parte de vocês que está aqui é porque alguém investiu na tua vida. Eu não sei qual foi o tempo, qual foi o ano, qual foi a pessoa, mas vocês são o produto de investimento de muitas vidas, muitas horas, muito tempo, de muitas pessoas na vossa vida. Ninguém está aqui porque apareceu ontem. Logo, retribui da mesma maneira com a tua vida, aprenda a investir, sabes o que é que estás a investir, o que é que estás a fazer, porque muitos vão precisar de ti, meu irmão, para crescer, para discipular, para atingirmos a estatura de Cristo. Então, não vamos edificar, construir no vazio. Há um modelo pelo qual nós devemos seguir e, principalmente, para atingirmos a maturidade, diz lá em Efésios 4:13, a estatura da plenitude de Cristo. Nós temos que atender a estatura. A palavra de Deus diz, tal como Ele era, somos nós, meu irmão. Ouça, eu não quero seguir o pregador A, B, eu quero seguir Cristo. Eu quero seguir o exemplo de Cristo. Claro que pode haver muitos exemplos, mas o meu foco tem que estar na pessoa de Cristo. Tem que ver os seus ensinamentos, a sua vivência, meu irmão. Não estou aqui a representar pregador A, B ou C, nós estamos a representar o reino de Deus. Eu sou rei, sacerdote e profeta, segundo a analogia de Cristo no Novo Testamento. Nós somos a parte do corpo de Cristo, Ele é a cabeça. Nós estamos a representar Cristo. Eu represento o reino de Deus. E mais, aqui e no futuro, porque nós vamos reinar com Cristo. Não se iluda que você não tem o bilhete apenas para o céu, não. Você tem o bilhete para ir reinar nesta terra. Você vai reinar com Cristo. Aprenda a exercitar essas capacidades. E por último, deixa-me dizer, nós temos que aprender a entender que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Hoje, infelizmente, no meio evangélico, e falo abstrato, e falo da minha igreja, há algumas pessoas, há uma corrente que afirma que nós não precisamos de guerra espiritual, não precisamos de oração intercessória, de utilização do dom de discernimento, de espíritos, isto é da velha guarda, isto é aquilo. Mas olha como aquele versículo que o pastor disse. Jesus disse, eu vim para que tenham vida. É verdade este versículo? Mas a segunda parte também. Ou não? A outra parte que diz que ele veio para matar, roubar e destruir também é verdade. Ou não é? Está no mesmo versículo. Agora, esta é mais importante para nós, mas não podemos ignorar a outra. Nós sabemos que Jesus é o leão de Judá, está bem? Mas também sabemos que o diabo é capaz de rugir. Ou não? Faz-me lembrar às vezes, quando estou lá a passear o meu cão, e ele tem assim um porte grande, não é? Ele não faz nada, coitado, é um labrador, não é? Quando vou no passeio, meu irmão, algumas pessoas mudam de passeio. Mudam de passeio, meu irmão. Mas sabe uma coisa? Ouça, mas a Câmara, o Estado, quando fez os passeios, ouça, é para nós, para os peões, usarmos ou não é? Direito próprio, você tem direito ao passeio. É seu, foi construído para si. Está a entender? Você é que tem direito a andar nele. Mas sabe uma coisa? Mas se aparece às vezes até uns caninhos tão pequenininhos. Eu vejo as pessoas a fugir, porque às vezes os mais pequenos ladram mais que os maiores. E eles fogem, está a entender? Mas sabe uma coisa? Ouça, você até pode dizer, o passeio é para mim. Mas quando aparece aquele leão, não é? Ali à frente, você ou enfrenta ou foge. Na nossa vida cristã é a mesma coisa, meu irmão. Nós temos a autoridade, nós temos o domínio, temos o direito de andar, meu irmão, mas, ouça, você não tem que fugir.
A não ser que tenha, e mesmo que tenha tido uma experiência amarga no passado, meu irmão, não significa que essa experiência o deve dominar para o resto da vida. Porque aquele cão, entre aspas, meu irmão, ele até pode ter uma imponência, pode ameaçar, meus irmãos, e você pode criar intimidação em si, pode criar medo em si para o levar a fugir do propósito de Deus para a sua vida e das experiências que tem com Deus, está a entender? E roubar-lhe do espaço por direito próprio é seu, está a entender? E ele até pode ladrar, meus irmãos, mas você tem a autoridade ou de se impor ou de, com as suas próprias palavras, dizer: está calado, sai. Está-me a entender, meu irmão? Ou bater o pé, faça o que você fizer para continuar no seu projeto. Irmão, eu não estou a dizer que Deus não venceu, que Jesus não venceu, conquistou, está consumado. Meu irmão, mas você tem que impor a vontade do reino. Ele vem roubar, ele vem destruir famílias, empregos, trabalho, relacionamento. É o trabalho. Você não pode levar a mal, é o trabalho dele. É só isso que ele faz. Mas nós temos que reforçar, temos que aplicar a autoridade do nome de Jesus, seja que venha contra a família, contra a igreja, contra a religião. Irmão, você não pode dizer: Deus sabe, Deus faz tudo, Deus já conquistou, Deus é... Irmão, Deus fez isto, mas está à espera que tu implementes a autoridade que tu tens. Coitado dos polícias se dissessem: está um problema, olha, eu vou chamar o Estado. Porque é o Estado que é o patrão deles, não é? Eu vou chamar o Estado para vir aqui intervir. Não, eles têm autoridade delegada. E nós temos essa mesma autoridade. Nós temos que impor, meu irmão, quando há coisas que, ouçam-me como se quando há coisas que aparentemente nós aceitamos, irmão, já nem vou falar na nossa sociedade, coisas que aparentemente nós aceitamos porque está a ser aceitável na sociedade, meu irmão, ouça, são coisas que contradizem os princípios bíblicos. Irmão, você tem que se levantar. Você tem que exercer a sua autoridade, você tem que proclamar os direitos e os princípios do reino. Eu não me estou a reger pelo reino deste mundo, eu estou-me a reger pelo reino de Deus, pelos princípios do reino de Deus. Quando vem o ataque à família, quando vem o ataque ao emprego, quando vem o ataque à igreja, meu irmão. Ouça, meu irmão, ainda agora cheguei esta semana da África do Sul, meu irmão, alguns partidos cristãos, meu irmão, estão a defender porque só querem alguns lugares no departamento, não se importam com a homossexualidade, não se importam com o aborto, não se importam... Irmão, é tudo aceitável porque não querem perder lugares. Está-me a entender? Mas que raio de cristianismo é este? Nós estamos aqui para defender o reino de Israel, que é o nosso reino. Então, meu irmão, nós temos que ter o discernimento, meu irmão, porque às vezes vêm coisas contra nós que aparentemente, meu irmão, ouça, pode parecer um leão que ruge, meu irmão, mas tem que ser tomado de autoridade e disciplinado. Para quê? Para não nos afetar a nós no nosso relacionamento, meu irmão. E sabem que nós temos que aprender a resistir, meu irmão, e é bom tomar essa autoridade. Nós já sabemos, estamos na equipa vencedora, já sabemos tudo isso, já sabemos que Jesus derrotou, meu irmão. Ouça, mas é cada vez mais preciso nós estarmos conscientes, estamos a construir um edifício, meu irmão, do qual o inimigo vai atacar. O inimigo, meu irmão, vai ter consciência do que quer atacar, do que quer roubar, meu irmão. Ouça uma coisa, você se quer combater o inimigo, você tem que o conhecer. Você tem que conhecer as táticas dele. Você não pode ignorar a aleluia, amém, combaiai. Não, meu irmão, ouça. Está-me a entender, meu irmão? Há luta, meu irmão. Há luta acérrima nos lugares celestiais, meu irmão. Pela sua vida, pela família, pela igreja, meu irmão. Pelas famílias mesmo entre os ministros, os pastores, meu irmão. Há guerras espirituais que nós não nos apercebemos, mas elas estão a ser exercidas para roubar aquilo que é o propósito de Deus, que é para a conquista do mundo. E nós não podemos colocar isso de lado, meu irmão. Quando queremos edificar, meu irmão, há uma coisa que transcende aquilo que é material, aquilo que é espiritual. Eu vou entrar nisso na segunda parte, meu irmão. Sabe, para construir o edifício, meu irmão, você precisa dos desenhos, precisa dos arquitetos, precisa de especialidade, precisa do canalizador, do eletricista, precisa daquilo tudo, meu irmão. Mas antes de tudo isso, meu irmão, você precisa de alguém que veja o que quer construir. Precisa do visionário. Precisa de saber o que é que eu quero, onde é que eu quero chegar. E a partir dali, ele transmite ao arquiteto, aos especialistas, para fazer tudo aquilo. Mas em primeiro lugar, irmão, no mundo espiritual é a mesma coisa, irmão. Nós temos aqui aquilo que é a manifestação do espiritual, meu irmão, mas nós temos que ganhar a nossa batalha naquilo que é espiritual e saber, meu irmão, que nós não vamos alcançar a vitória nas outras áreas sem primeiro ter a autoridade e o domínio naquilo que é espiritual. E nós somos espirituais.
Nós estamos no reino espiritual de Deus, meu irmão. E sabe uma coisa? À medida que nós avançamos, nós precisamos de aceitar, de acreditar, meu irmão, o que é que vais fazer em relação a isso, em relação à educação dos seus filhos, em relação... Oh, irmão, eu sei, eu diria, mas isso a gente nem sempre consegue. É verdade, meu irmão. Mas o facto de nem sempre conseguimos não significa que tu tens que desistir. Certo ou não, meu irmão? Mas eu recordo-me quando os meus filhos eram mais novos, não é? Eu vejo a diferença entre eles e mim. Eu, quando eu era pequeno, eu cheguei ao meu pai e disse assim: "Oh pai, eu quero uma bicicleta." "Então porquê, filho?" "Todos têm uma bicicleta aqui no bairro." Eu disse, e o meu pai: "Todos têm." Eu disse: "Todos, pai, todos. Desde o primeiro andar até o outro, todos têm bicicleta. Sou o único que não tem bicicleta." E uns anos mais tarde veio o meu filho ao pé de mim e disse: "Oh pai, eu quero um skate." "Então porquê é que queres um skate, filho?" "Todos têm os skates lá na escola, pai. Sou o único que não tem skate." Eu disse: "Então anda lá a mostrar." "Oh pai, não precisas de ver, todos têm." E sabe, meu irmão, ouça, há uma grande diferença entre a realidade e aquilo que é mesmo verdade. E você precisa de, em primeiro lugar, saber o que é verdade no mundo espiritual, para que depois isso se possa tornar realidade. Eu não me interessa a sua experiência. Eu, quando comprei a bicicleta, era daquelas, clássicas, meu irmão, que ela era toda bonita, com os guarda-lamas, estão a entender, com bonequinhos, até vinha com uma campainha, com uma bateria, para eu apitar, aquilo até tudo bonito. Mas sabe, ao fim de uma semana já não tinha guarda-lamas, meu irmão, porque eu queria ser iguais aos outros. Ao fim do mês já tinha tirado o volante, tinha comprado um volante daqueles altos, meu irmão, para coisa. Está a entender? Tinha mudado aquilo tudo. Ouça, mas continuava a andar. Eu não me interessa a sua experiência, se é na intercessão, se é no louvor, se a igreja é mais isto, mas o importante é se tu estás a andar, se tu estás a praticar, se tu estás a crescer. Eu não me interessa que tipo de bicicleta tu estás a ter. Eu quero é que tu andes. Porque se nós paramos, meus irmãos, nós deixamos de crescer. E sabe que, à medida que nós deixamos de crescer, meu irmão, nós andamos para trás e precisamos de entender que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, meu irmão. Nós temos que construir pontes, nós temos que construir pontes de pessoas, temos que construir esperança, temos que construir relacionamentos, amor, paz, coisas que nos identificam com o reino de Deus, meus irmãos. Porquê? Porque isso é a nossa identidade. A palavra de Deus, eu vou terminar, diz em 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. O Paulo está a dizer, olha, examinem-se, provem-se. A vós mesmos, não é aos outros, é a vós mesmos. Ou então não sabeis de vós mesmos que Jesus Cristo está em vós. O que ele está a dizer? Avaliem-se. Vejam onde é que vocês estão, como é que estão a utilizar o vosso tempo, o que é que estão a edificar. Porque se vocês não se examinam, se vocês não se avaliam, como é que vocês sabem que Cristo está em vós? Como o pastor acabou de dizer, só na altura que somos confrontados com a palavra é que nós sabemos verdadeiramente onde é que estamos e como estamos. E nós precisamos, meus irmãos, a tempestade da batalha, meu irmão, não vai provar a ausência de Deus na nossa vida. Pelo contrário, vai provar a permanência de Deus na nossa vida. Quando Marta se virou para Jesus, e estou a preparar uma mensagem de mim para isso, diz assim, olha, se tu estivesses aqui, isto era diferente. Estou-me a lembrar outra altura que Pedro estava no barco, Jesus estava a dormir, ele estava todo atrapalhado, e eu faz-me lembrar e dizer, oh Deus, não te dá que a gente vai parecer, é mesmo que, olha, tu lembra-te, parece que tu nem estás aqui, mas nós estamos. E seja em que circunstância for, meus irmãos, na tua vida ou na minha, ouça, garantidamente há uma coisa que Deus disse, é que Ele estaria sempre connosco. Seja o que passes na tua vida, seja o que edifique, ouça, a presença de Deus é algo, como o pastor disse, que não muda. Não muda. É quando tu vieres ao mundo e saís do mundo, não muda. Ela está presente se tu o decidires aceitar como Jesus da tua vida. Amém? Então, meu irmão, aprenda a saber, em primeiro lugar, o que é que estás a edificar, com quem estás a edificar e para o que é que estás a edificar. Porque a tua vida, se não tiver essas respostas, meu irmão, a gente pode estar a fazer alguma coisa no vazio. Podes-me colocar o último slide? E terminei, meus irmãos. Este é um enigma, um pouco para vocês. Está bem? É uma imagem que qualquer um pode escrever, mas eu quero ouvir a vossa opinião. O que é que vocês acham que é aquilo? Na parte da tarde. Vamos começar com essa pergunta, está bem? O que é que vocês acham
que é aquilo. E depois eu vou-vos dizer, não há aqui rasteira nenhuma, eu vou-vos dizer, mas eventualmente a minha resposta é diferente da vossa. Ok? Mas eu quero que os irmãos me digam o que é que vocês interpretam daquilo, o que é que vocês acham que é aquilo. Está bem? E na segunda parte, a seguir ao almoço, nós vamos continuar. Está bem? Deus vos abençoe e tenham uma boa refeição. Faz favor, pastor.